está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Está dizendo que eu penso que é hora de nós começarmos a desfrutar de muitas palavras na qual nós temos ao longo dos tempos ouvido, né? Tantas coisas, promessas, exortações, e tantas e tantas palavras, né, irmão? Para você talvez seja algo bem recente as coisas que você tem ouvido, talvez seja algo de 2 anos para cá, 3 anos para cá, mas quem está desde o início sabe de tantas outras palavras que Deus já vinha falando com a gente. E eu até brincava que ontem, depois da reunião que nós tivemos, eu até falei para os meninos que estavam aqui comigo, eu não sei quantas vezes vocês conseguem se lembrar de eu falar assim: irmão, se for preciso a gente fechar as portas aqui, voltar para dentro de uma casa, a gente volta. Eu penso que Deus estava lá do céu olhando e falando assim: ah, é? Ok, vamos ver então se você está disposto a viver isso tudo. Nós podemos perder isso aqui, mas nós não podemos perder a essência. Não podemos. Isso aqui não é uma casa para Ele, mas isso aqui é uma casa para Ele. Ele veio morar aqui. E assim, querido, estamos fazendo hoje o nosso último culto aqui nesse lugar. Felizmente, como eu disse ontem aqui na reunião, esse lugar nos foi pedido pelo proprietário e nós vamos atender ao pedido, até porque nós não temos escolha, né? Ou a gente saía ou a gente comprava. Comprava e não conseguia, então sobrou sair, né? E assim, eu decidi fazer esse último culto hoje. Até tinha cogitado em não fazermos nada hoje, já começar a transferir para o outro local no qual a gente já alugou. Só que assim, irmão, é menos da metade desse aqui, é assim, é um ovinho. Falei para o pastor Cícero, falei assim: eu quero ver como é que vai caber esse tanto de gente lá. Irmão, nós vamos ter que dar um jeito, nós vamos ter que se espremer. E não importa, está escrito que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali também Ele está presente. Amém? Eu me lembro, queridos, que quando nós começamos o trabalho aqui na casa do seu Pedro da Dona Badia, era uma cozinha pequenininha, nós chegamos a colocar 30 pessoas lá. Irmão, era assim, praticamente um em cima do outro. E o lugar que a gente está é bem maior do que aquela cozinha, então vai ter que caber. Nós vamos ter que dar um jeito, irmão. Mas eu penso que Deus está querendo resgatar algumas coisas que talvez, ou muito provavelmente, possam ter sido deixadas pelo caminho. É fato que Jesus disse lá em Apocalipse, né? Lembra-te, pois, de onde você deixou algumas coisas para trás, ou seja, de onde você caiu, e volta para lá. Eu não estou falando que necessariamente saímos daqui para um lugar menor significa que perdemos algo. Eu também não posso dizer que um lugar é o parâmetro para dizer alguma coisa da parte de Deus. Simplesmente situações acontecem e às vezes a gente não tem o controle sobre ela como gostaríamos de ter, mas existe sempre uma saída para aqueles que estão em Deus. Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. E Deus está abrindo portas para nós. Mas eu penso que nós temos que aprender a nos desapegar de algumas coisas. Estruturas, coisas materiais, coisas que às vezes não queremos soltar e que, por mais que aquilo pareça bom naquele momento aos nossos olhos, Deus está vendo que aquilo está nos tirando do melhor. Você pode estar no bom, mas eu quero te dizer, Deus tem o melhor. Isso aqui era bom ou não era? É um espaço bom, uma estrutura boa. Irmão, ninguém tem mais apego nesse lugar emocional do que eu. Você não tem noção, irmão. Falei ontem aqui, cada coisa que você vê aqui tem o meu toque, tem a minha mão.
Cada coisa. Cadê o Joaquim? Veio não? Cada coisa aqui tem o meu toque, o toque de outras pessoas, e a gente acaba se apegando emocionalmente, às vezes a um ambiente, a um lugar, e a gente deixa ser preso por isso, e Deus quer nos deslimitar, porque se Ele tem algo próprio e algo maior, isso vai se manifestar para a honra e glória dEle. Amém? Eu quero compartilhar um texto bem rápido com você, que está em Gênesis 47. Verso 11. E depois nós vamos pular para o verso 27. Gênesis 47, verso 11, e verso 27. Diz assim: José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramassés, como ordenara o faraó. Verso 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Amém? Agora você pode olhar para mim. Hoje, na parte da tarde, enquanto eu considerava algumas coisas, na verdade, essa palavra que eu vou ministrar aqui nem pronta está, irmão. Eu falei, vou deixar o Espírito Santo, eu só preciso de uma base para me basear naquilo que eu vou dizer, e eu levei os meus pensamentos para dentro da palavra. Eu falei, Senhor, o que o nosso momento, onde eu posso assimilar o nosso momento dentro da sua palavra? E me veio esse texto aqui, de quando Israel foi levado para o Egito. Porque, querido, eu acho que uma das coisas mais, eu tenho certeza, uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender a fazer é pegar o nosso momento e conseguir conciliar ela com uma verdade dentro da palavra. O que você está vivendo? Encontre o seu momento e assimile ela com a palavra de Deus, e você vai encontrar respostas. Às vezes você está num momento ou em alguma situação e você tenta encontrar respostas quando você as tem talvez nas suas mãos, dentro da palavra, e aí você fica desorientado, buscando uma saída, uma resposta, e você não consegue encontrar. Mas se você tiver a calma e a paciência de parar nos seus momentos e falar, eu vou para dentro da palavra e vou tentar encontrar dentro da palavra alguém que viveu o que eu estou vivendo, e ao encontrar alguém que viveu o que você está vivendo, você pode também ter a vida e o exemplo daquela pessoa como uma resposta para você. Porque a Bíblia, ela não é só um livro que vai trazer adversidades, situações, momentos e momentos. Ela vai trazer junto com essas coisas também a saída. Ela vai trazer também junto com essas coisas também o escape. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você tem um momento que você está vivendo agora, encontre esse momento dentro da palavra, estude a respeito daquilo, gaste tempo naquilo e veja. E você muitas vezes vai ver, você vai falar assim, nossa, embora o meu momento seja parecido com o momento desse daqui dentro da Bíblia, ele passou por coisas muito mais difíceis do que eu, e eu estou aqui chorando pelas beiradas, mas esse aqui passou momentos muito mais difíceis. Deixa eu ver o que ele fez, deixa eu ver como ele saiu, deixa eu tentar entender quais respostas eles deram para poder avançar. E ali, querido, você pode encontrar o seu escape, ali você pode encontrar a sua saída. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. A palavra é o nosso norte, irmão, ela é a nossa bússola.
Não é só a nossa regra de fé e prática, é a nossa orientação, é um mapa que você tem nas suas mãos para chegar no seu destino. Ou se você quiser chamar o mapa da mina, é o mapa da mina, irmão. A palavra é aquele tesouro escondido, que quem a encontra vende tudo que tem para comprar aquilo. E aqui, querido, dentro desse texto, eu consegui assimilar aquilo que nós estamos vivendo agora. Porque, veja que interessante, aqui o texto diz que José era governador já do Egito, e havia fome sobre a terra, e para não deixar a família de seu pai, a sua família, perecer, ele faz o quê? Ele traz o povo também para o Egito, e o texto diz que eles estabelecem o povo de Israel ali, na melhor terra, na terra de Gósen, em Manassés, e o povo fica lá, por um tempo. Naquele período Israel ainda não era escravo, Israel vivia tranquilo, era um tempo de se estabelecer e de se firmar, e de crescer. Aqui o texto diz que eram mais ou menos em torno de 72 pessoas, se você continuar lendo o texto, 72 pessoas, irmão. A nação de Israel era composta por 72 pessoas. E eles foram levados para o Egito, e ficaram anos e anos lá, mais de 400 anos lá. Claro que dentro desse período de 400 anos, eles já estavam sendo feitos como escravo, mas enquanto José viveu, o povo tinha liberdade, e eles construíram a sua casa, eles se estabeleceram. Aqui o texto diz que eles compraram as suas propriedades, foram fecundos, e se tornaram uma população extremamente numerosa. Todas essas coisas foram acontecendo enquanto tudo estava bem, enquanto tudo estava confortável. Era um tempo de se estabelecer e de se firmar. E talvez, se você perguntasse para qualquer um deles naquele período: você quer sair daqui da terra do Egito? Provavelmente eles diriam: vamos para onde? Tem fome sobre toda a terra, e nós estamos aqui instalados no melhor lugar, instalados na melhor terra. Enquanto ninguém tem nada, nós temos tudo. E se você ler o texto de Gênesis 47, você vai ver que José, todo o Egito havia fome, e o povo começou a vir até José, que era o governador, para resolver os seus problemas. E como José já havia estocado alimento, e o povo não tinha mais, porque já tinha gastado todos os seus recursos para poder comprar alimento para não morrer, eles começaram a ir até José e falou assim: nós não temos mais nada. José falou assim: então vocês vão ter que dar a vida de vocês em troca do alimento que vocês vão comer. E José, diz a Bíblia, que ele comprou todo o povo do Egito por Faraó, menos o povo de Israel foi comprado, porque eles já tinham dono. Você já tem dono, irmão. E aí você vai ver que enquanto a população do Egito ao redor passava necessidade, o povo de Israel, que estava instalado na melhor terra, eles tinham o que comer, eles estavam sendo socorridos. E obviamente eles não iam querer sair daquele lugar para lugar nenhum. Veja se essa não é uma situação semelhante à nossa. Quem consegue entender, diga amém. Irmão, se você perguntar se eu quero sair daqui, é óbvio que não. É difícil nós encontrarmos uma estrutura como essa aqui na cidade. Mas, irmão, se chegou o tempo de sermos lançados para outro lugar, é o tempo de sermos lançados para outro lugar. E aqui eu quero te dizer uma coisa, olha que interessante. Eles estavam sendo abençoados, diga assim comigo: Israel estava sendo abençoado, só que Israel estava apegado ao que tinha. Como eu sei que Israel estava apegado ao que tinha? Quando você vê que Moisés liberta o povo, volta e meia o povo se lembrava do quê? Do lugar onde eles moravam. Eles se apegaram tanto àquele lugar, ao que eles tinham para comer, às coisas que eles tinham, que quando foi para ir em direção ao seu propósito, em direção à sua promessa, eles ainda tinham a mente lá. Só que Deus estava preparando algo maior para eles. É o que Deus está fazendo conosco, irmão. Porque não importa o quanto você é abençoado no lugar, enquanto você não chegar naquele que faz parte da sua promessa, você vai ter que se mover mais cedo ou mais tarde, irmão.
E não importa se nós fomos por 11 anos abençoados nesse lugar, nós não chegamos no lugar da nossa promessa, e porque não chegamos no lugar da nossa promessa, está na hora de nos movermos para Ele. Israel estava lá, irmão, no Egito, mas aquele não era o lugar da promessa, e quando chegou o tempo de se mover em direção à promessa, Deus teve que tirar todos eles de lá. Claro, querido, foi desconfortável, e Deus sabia que seria desconfortável para o seu povo, claro que Deus sabia, porque eram milhões de pessoas, alguns dizem que eram mais de 3 milhões de pessoas que saíram de lá, era uma população já enorme, que saíram da terra do Egito. Então veja, cada indivíduo com sua particularidade, cada um com seus problemas familiares, pessoais, e cada um com as suas necessidades, e saindo de um lugar onde eles passaram mais de 400 anos sendo cativos, e aí eles tinham que pegar o deserto, debaixo de sol quente, escaldante. Alguém aqui já esteve no deserto? Não, né? Mas diz, só em sonho, né? Mas se diz que no deserto de dia é 50 graus e à noite é menos 50. Estou brincando, não é exagero, né? É uma hipérbole, mas não é assim não. Mas de dia é um sol que esturrica e à noite é um frio que congela. Tanto é que Deus fez o quê? Colocou uma coluna de nuvem de dia. Para quê? Para muitas coisas. Provavelmente também para proteger o seu povo do calor escaldante. Enquanto o seu povo se movia, havia sombra sobre eles. É o que a Bíblia diz, que a sombra do Altíssimo nos guardaria. Você está debaixo da sombra do Altíssimo. E aquele povo andou debaixo dessa sombra, debaixo do sol escaldante. E Deus pensou no seu povo, para que a jornada do seu povo, que embora fosse difícil, no entanto, se tornasse possível. Ele colocou a sua presença, e à noite havia o quê? Uma coluna de fogo. Aquilo ali era uma representação da presença de Deus, mas também era uma representação do cuidado dele. Se talvez, eu não sei como é que é a região de Israel, onde eles estavam, se realmente faz frio à noite, eu penso que faça, e se faz frio à noite, eu imagino, Deus falou assim, eu não vou deixar esse povo morrer de frio, eu vou ter que aquecê-los com a minha presença. Só que Deus teve que tirá-los de lá, porque havia uma promessa que eles precisavam se achegar. O que eu quero dizer para você, querido, é que nós temos que nos desapegar de coisas, para que quando nós precisarmos deixá-las para trás, nós não queremos ficar grudados nelas. Eu queria ficar grudado aqui, irmão, está confortável, tá ou não está, irmão? Não é confortável você chegar aqui, você ter espaço, você se mover, não é assim? Você vai ver agora, meu querido. Pastor, mas nós estamos fazendo o caminho inverso, porque Deus tirou o povo do Egito para levar para uma terra maior que mandava leite e mel. Agora parece que Deus vai nos tirar da terra que manda leite e mel para nos levar para o Egito. Vai não, irmão. Deus está vendo além do que nós estamos vendo. E assim, de fato, eu quero ser grato a Deus por tudo que nós vivemos esses 11 anos aqui. Na verdade, o culto de hoje, eu nem sou de fazer esse tipo de coisa, tá, irmão? Mas é um culto de ação de graças, é um culto de gratidão a Deus. Você nunca vai, dificilmente você vai me dizer, irmão, vamos fazer um culto de ação de graça. Eu não sou desses daí não, irmão. Pastor, eu acho que tinha que ter, tem num monte de lugar, por mim eu não faço, mas eu não poderia deixar de perante vocês, e transmitir isso para vocês e perante Deus, dizer que eu sou grato por tudo que nós vivemos aqui esses 11 anos. E querido, nós chegamos aqui, eu não me recordo a data certinha, mas foi em meados de 2012. Foram tantas coisas que nós vivemos, irmãos. Foram investimentos que nós fizemos. Investimento material, investimento físico. Foram tantas lutas que nós passamos. Problemas com pessoas, né? Adversidades, oposições, e muitas coisas. coisas foram ficando pelo caminho e nós fomos continuando aqui, porque
havia e ainda há um propósito de Deus para nós. E eu consigo me lembrar de tantas situações que nós vivemos, desconfortáveis no momento, mas depois que se tornou para nós lições de vida, aprendizado, uma oportunidade de talvez respondermos de uma maneira diferente. Irmão, eu posso te dar uma palavra com sinceridade. Você não pode continuar passando anos da sua vida e continuar dando as mesmas respostas que você dava lá atrás. O problema não é você ter problemas e você dar respostas erradas em determinados momentos, mas é você não aprender com seus erros a se corrigir e dar novas respostas para aquilo. Sabe, muitas vezes eu meti os pés pelas mãos e daqui de cima, irmão, quantas vezes, querido, daqui de cima eu não falei a coisa certa do jeito errado, quantas vezes eu não feri pessoas, e na minha cabeça, naquele momento, eu sabia que era a verdade que eu estava dizendo, mas a verdade de uma maneira desproporcional. Ah, pastor, mas Jesus, ele falou a verdade para as pessoas. É verdade, irmão, ele disse a verdade do jeito certo, e as pessoas ficaram ofendidas, mas aí já não era mais um problema com Jesus, era um problema com as pessoas. Mas eu tive que aprender, irmão, a dosar as minhas palavras, a reconsiderar muitas coisas que eu tinha vontade de falar e me segurar para não falar e deixar o Senhor falar no meu lugar. Confesso para você que nem sempre isso foi possível. Quantas vezes você não faz isso no seu dia a dia, na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, no trabalho? Sabe, o convívio de igreja, querido, é uma oportunidade que nós temos de sair dessas portas melhores do que entramos, ou deixa eu corrigir, transformados, para que nós possamos aplicar em outros lugares aquilo que nós temos recebido, para darmos respostas diferentes das quais nós temos dado. Você vem para cá, e muitos vieram para cá trazendo seus problemas. Na sua casa havia problemas, você filho talvez tinha problema de relacionamento com seus pais, você casal tinha problema com seu cônjuge, e aí você busca refúgio em um lugar, e aí você passa tempo em um lugar. E querido, o tempo que você passa nesse lugar tem que te ensinar algo, tem que te levar para um outro lugar, para um lugar onde você é transformado, e as suas respostas começam a ser ajustadas com a vontade de Deus. E foram tantas coisas, irmão, os momentos, sabe, assim, hoje o culto está sendo um pouco diferente, a minha palavra está sendo um pouco diferente, porque eu quero trazer essa reflexão sobre você, para dizer que nós vamos sair daqui de um lugar e ir para outro lugar, mas as mesmas questões vão nos perseguir aonde quer que estejamos, e vamos ter que aprender com os erros do passado, a acertar no momento presente, para que o nosso futuro, que está logo ali, seja acessado o mais rápido possível. Mas querido, eu me lembro dos momentos de comunhão que eu tive aqui nas madrugadas com tanta gente. Quantas vezes eu não chamava algumas pessoas, irmão, vem para cá, vamos passar a noite aqui, vamos orar aqui. E a gente passava aqui as madrugadas orando. Sabe, são essas construções que nós vamos adquirindo e fazendo e estabelecendo dentro de nós, que vai nos dando um fundamento, que vai nos dando uma certeza, uma esperança, de que independente do que nos aconteça, nós podemos sempre voltar para aquele lugar, porque as coisas naquele lugar sempre vão acontecer. Irmão, todas as vezes que você se dispuser para ir para a presença de Deus, Ele vai estar lá te esperando. Pastor, mas se fechou essa porta, Ele fala assim, e daí? Vem para a minha presença que você vai ver um monte de porta aberta. Pastor, mas eu perdi o emprego. Ele vai falar, e daí? Você perdeu o emprego, mas eu tenho uma nova profissão para você. Vem e segue-me. A presença dele, querido, é o lugar da nossa resposta, é o que nós precisamos. Irmão, vou abrir meu coração, posso? Não, então não vou abrir não. Irmão, hoje à tarde me deu um abatimento. Eu não sei se minha esposa percebeu. Percebeu, meu bem? Irmão, me deu um abatimento hoje à tarde. Na parte da manhã nós fomos lá no outro salão.
Mas não é um abatimento por causa do local. Vocês vão ver, o local é novinho, irmão, novinho em folha, novinho. Mas é um ovinho. O lado bom, os meninos, vejo que tu és de férias, falou assim, não, o lado bom é que quando os outros passaram, nossa, tá lotada aquela igreja. A igreja tá lotada, nossa, eu vou pra lá, o negócio tá bombando lá. Mas, irmão, me deu um abatimento hoje à tarde. Eu peguei aqui o meu celular, eu tenho a Bíblia aqui, eu faço as anotações, né? Eu peguei para poder meditar em alguma coisa. Eu tenho tanta coisa para falar, irmão, tanta palavra, tanta coisa assim para eu viver e para eu ministrar, e palavra não me falta. O fato é que quando eu catei meu celular, eu estava falando de desânimo, irmão. Eu coloquei meu celular aqui, isso era umas... Que hora que nem chegou aqui, meu bem, lá da prainha? É umas 2 e pouco, aí eu deitei na cama, irmão, eu fui acordar às 5 horas da tarde. Coloquei o celular aqui, o meu desânimo era tanto que eu dormi. Acordei 5 horas da tarde. Falei, quer saber do negócio? Nós temos que nos encher antes para podermos derramar depois. Eu não tenho que ficar dependendo de preparar alguma coisa na hora para ter o que falar. Se a gente tem o que falar antes, subir aqui para falar depois é o de menos. Foi por isso que eu coloquei a minha mente para escanear. Falei, vou escanear agora o momento em que nós estamos e tentar encontrar uma verdade bíblica que se assimile ao nosso momento para transmitir o que eu preciso transmitir para vocês. Mas o fato, querido, é que eu fiquei abatido. Mas quando a gente vem para a presença de Deus, ainda que por um breve tempo, a presença de Deus tem o poder de milagrosamente, se essa é a palavra correta, eu não sei, posso dizer espiritualmente, de nos fortalecer e renovar interiormente. Teve um momento aqui que eu comecei a sentir um novo ânimo dentro de mim. E isso não significa que esse novo ânimo eu não vou ter desânimo. Claro que eu vou de novo. Mas Deus nos socorre em cada momento que nós estamos passando. E eu quero dizer para você, agora é hora de nós partirmos, mas o importante não é isso. O importante é se quando nós estivermos partindo, Ele estará conosco. Senhor, não nos faça ir, se a Tua presença não estiver conosco. Quantos creem que Ele está conosco? Ah, pastor, eu estou meio que duvidando. Problema seu, eu não estou não. E vai ser um tempo de reconsiderarmos muitas coisas, irmão. Um tempo de reconsiderarmos nosso caminho, nossos caminhos, nossas escolhas, nossas prioridades. E para Deus converter o nosso momento em algo glorioso, é assim, ó. É muito rápido. Lembra daquele oficial do rei? Israel estava passando fome. Eu preguei uma palavra dessas esse tempo atrás. Havia fome em Israel. E o oficial do rei falou, o profeta falou assim, ó, amanhã a essa hora vai estar sendo vendido, lembra lá do esterco de pombo, que era vendido a, nem lembro a quantidade de prata que era vendido, que superfaturou. O profeta Eliseu virou para o oficial do rei e falou assim, ó, amanhã, porque o oficial do rei falou assim, ó, ainda que Deus fizesse fender as janelas dos céus, tal coisa poderia acontecer, porque o profeta tinha dito, amanhã a essas horas vai ser vendido um caneco de esterco, farinha por um valor muito menor do que está sendo vendido agora. O oficial virou e falou assim, acaso se Deus tivesse fendido as janelas dos céus, poderia isso acontecer? O profeta virou para ele e falou assim, ó, você vai ver com seus olhos, mas você não vai desfrutar disso. No outro dia, irmão, uma realidade de fome que o povo vivia foi convertido em uma realidade de abundância da parte de Deus. Deus é assim, irmão. Ele muda da noite para o dia a nossa condição. Olha o que diz aqui. Vou ler de novo o verso 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito. Irmão, de verdade,
esse aqui não é o nosso lugar. Deus tem o nosso próprio lugar. Por mais que aqui tenha sido bom, aqui diz, lá compraram suas propriedades, se multiplicaram, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Aqui nós vamos fazer o caminho contrário, porque nós vamos sair daqui para crescer. Eu gosto da simbologia do trigo. Nós sabemos que o pão é feito do trigo, certo? Alguém já viu o trigo aqui? Já pegou o grão de trigo? É uma semente pequena. E para fazer um pão, você moe ela, certo? Não é assim? Mas não é só você jogar uma mistura de farinha com alguns ingredientes que faz com que ela cresça. O que faz com que o pão cresça? O fermento, sim ou não? Sim. Sabe o que eu vejo? Lembra da palavra que eu entreguei, acho que foi no final do ano, quando Deus disse que ia nos moer? Pois eu quero te dizer, você é trigo e Deus vai te moer, mas eu tenho uma boa notícia, Ele vai fazer um pão e esse pão vai crescer. Amém. E pão é para quê? Diga, para alimentar. Nós vamos alimentar pessoas. Amém. Nós vamos crescer para alimentar pessoas. E não se importe, querido, com o que nós vamos viver e vamos passar, tudo vai ser para a glória de Deus. Amém. Você pode agradecer a Deus por tudo que você viveu aqui nesse período? Eu posso, irmão. Você não pode, eu posso. Eu agradeço por você. Mas é isso. Eu creio que... Eu não gosto de dizer assim, tem gente que diz assim, né? Coisas melhores virão. Eu não sei se pode existir algo melhor do que Jesus. Eu não sei se pode vir algo melhor do que Ele. Às vezes eu não entendo muito essa expressão, né? Coisas melhores vão vir, mas o melhor já veio, irmão. O que está faltando não é o melhor vir. Pergunta para mim, é o que, pastor? Somos nós acessarmos o que já veio. Ele já veio. Agora nós temos que acessar a sua presença. Nós temos que acessar a sua realidade. Nós temos que acessar o seu depósito. A Bíblia diz assim que o escriba versado no reino do céu, o pai de família, ele é como um escriba versado no reino dos céus, que ele sabe tirar coisas novas e velhas do seu depósito. Nós temos que aprender a entrar num lugar, querido, e tirar o que é velho e ficar com o que é novo. Te prepare, irmão, porque o velho vai ficar para trás, porque tem um novo para nós. Vamos acessar o novo, tá? Eu quero fazer um pedido para você, eu vou terminar. Nós vamos, durante essa semana agora, nós vamos estar transferindo as coisas para outro lugar, tá? Quando você chegar lá, você vai ficar surpreso. Não, gente, fica tranquilo. Cabe a gente, mas tipo assim, é a gente colado um do lado do outro. Ó, irmão, deixa eu te dar uma palavra, tô brincando, mas é brincadeira, tô descontraindo. Mas você toma banho e passa desodorante antes de você ir para lá. Você levantar o braço e não derrubar ninguém. Brincando. Brincadeira, gente. Se eu ficar falando demais, eu não vou nessa igreja aí não cabe ninguém, cabe, pode ir. Mas vamos aprender a olhar além das aparências, além das quatro paredes. Amém? Eu não sei, acho que foi um dos meninos que brincou. Se fosse preciso, a gente ia fazer nas praças. Foi o Fábio que falou. Não, se não tiver lugar, não faz nas praças. Irmão, você quer mais espaço do que as praças? Pensa, todo culto, 4 domingos a gente ir para as praças. Aqui tanto de gente indo para as praças cultuar, pregar a palavra, cultuar, olha aí. É porque a gente faz questão de ter o nosso lugar, de ter um pouco mais de conforto. Mas nada disso, querido, é impeditivo para que Deus possa se manifestar. Deus não está aqui porque nós temos essas paredes. Ele está aqui porque você está aqui. Ele está aqui porque Ele habita dentro de você. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, querido.